O grupo Face. Fraternidade, amor, caridade e esperança. Apresenta, analisando os capítulos do livro A Caminho da Luz. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 6. Livro A Caminho da Luz. Capítulo 6. A família indo-europeia. Analisando o capítulo 6. A família indo-europeia. Este capítulo é um dos mais importantes do livro, pois detalha o plano espiritual de Jesus para a formação das civilizações que se tornariam a base do progresso intelectual, moral e social da humanidade. Após a chegada dos exilados de Capela, que impulsionaram o desenvolvimento inicial do planeta, era necessária uma nova etapa, mais organizada e direcionada. O capítulo descreve a formação da civilização europeia a partir das migrações dos povos arianos, indo-europeus, contrastando seu desenvolvimento com o de outras civilizações, como a hindu e a egípcia. A narrativa apresenta uma visão espiritual da história, onde esses povos são vistos como espíritos exilados, com uma missão específica na Terra. 1. O plano espiritual e a ideia de povos eleitos. Emmanuel esclarece o conceito de povo eleito. Ele desmistifica a ideia de que Deus ou o Cristo escolheriam um povo por favoritismo. Na verdade, a eleição se refere a uma missão específica a ser cumprida, em benefício de toda a humanidade. Cada povo eleito é, na verdade, um grupo de espíritos com aptidões específicas, escolhido para desenvolver um aspecto fundamental da civilização. A família indo-europeia foi, portanto, o grande grupo de espíritos eleito para a tarefa de construir as bases da civilização moderna, sob a supervisão direta dos mensageiros de Cristo. 2. As migrações e o caráter do povo ariano. Origem e migração lenta. Diferente de outras civilizações que se definiram rapidamente, a civilização ariana na Europa levou muitos séculos para se estabelecer. Suas migrações partiram do Planalto da Pérsia, Irã, de onde se originaram quase todas as correntes da raça branca, que formariam a família indo-europeia. Perfil psicológico. Os arianos que migraram para a Europa são descritos como, em sua maioria, espíritos revoltados com sua condição de exílio na Terra. Eles eram pouco afeitos à disciplina religiosa, que exigia resignação e humildade. Movidos pela ânsia de conquistar um novo paraíso e aliviar suas angústias, eles não se preocuparam em preservar suas tradições espirituais originais. 3. A ausência de notícias históricas e a revolta espiritual. Falta de registros. A escassez de conhecimento histórico sobre os primeiros arianos europeus deve-se à sua natureza não religiosa. Ao contrário do povo hebreu, que preservou sua história através da fé, os arianos eram desarvorados e sem esperança, contando apenas com suas próprias forças, devido ao seu caráter livre e insubmisso. Origem da revolta. Sua rebeldia era uma consequência das memórias de uma vida pregressa em planos mais elevados, como o sistema de Capela, mencionado no texto. Essa memória se traduzia em uma amargura e revolta contra as determinações divinas que os levaram ao exílio. Retorno gradual à fé. Apenas milênios depois, esses povos começaram a desenvolver suas próprias formas de religiosidade. Os celtas passaram a venerar as forças da natureza e os germanos iniciaram a devoção ao fogo. 4. O berço geográfico. O Planalto do Pamir. A narrativa espiritual localiza a origem e o ponto de partida desses povos em uma região específica da Terra, o Planalto do Pamir, na Ásia Central. Dali, sob a inspiração do alto, esses grupos migrariam em diferentes direções,
levando consigo as sementes de suas futuras civilizações e missões. Esses espíritos já traziam, de suas experiências em outras esferas, as tendências e qualidades necessárias para suas tarefas. A migração não foi aleatória, mas sim um movimento orquestrado espiritualmente. 5. A divisão em 4 grandes grupos e suas missões. A grande família indo-europeia foi dividida em 4 ramos principais, cada um com uma tarefa fundamental e complementar para o desenvolvimento global. A. O grupo dos arianos. Civilização da Índia. Missão: desenvolver a espiritualidade, a filosofia e a religiosidade. Eram os missionários da fé. Destino: migraram para o sul, estabelecendo-se nas planícies da Índia. Legado: foram os responsáveis por trazer ao mundo os ensinamentos profundos contidos nos Vedas, que são a base do hinduísmo. Eles trouxeram noções complexas sobre Deus, a alma, a reencarnação e a lei do karma. Desvio da missão: com o tempo, a pureza de seus ensinamentos foi corrompida pelo orgulho humano. O sistema de castas, que originalmente representava funções sociais e espirituais distintas, degenerou-se num sistema hereditário e opressivo, criando uma aristocracia fechada e contrariando a fraternidade universal pregada em seus próprios textos sagrados. B. A civilização de Israel, o povo hebreu. Missão: ser o guardião do monoteísmo, a crença em um Deus único. Sua tarefa era manter viva essa ideia central em um mundo politeísta, preparando o terreno para a vinda de Jesus. Destino: migraram para o oeste, estabelecendo-se na Palestina. Legado: foram a cidadela da fé monoteísta. Sua perseverança e resistência, muitas vezes interpretadas como teimosia, foram na verdade a força espiritual necessária para não se deixarem contaminar pelas crenças idólatras dos povos vizinhos. A Bíblia hebraica, Antigo Testamento, é o grande registro de sua jornada e de sua aliança com o Deus único. Desvio da missão: a fé intransigente que era sua força, por vezes se transformou em intolerância e exclusivismo, fazendo com que se considerassem o único povo amado por Deus, em vez de entenderem seu papel como missionários para toda a humanidade. C. A civilização do Egito. Missão: guardar e desenvolver o conhecimento sobre as ciências ocultas, a vida após a morte e a reencarnação. Eram os herdeiros do conhecimento científico e espiritual dos antigos Atlantes. Destino: se estabeleceram no Vale do Nilo. Legado: deixaram um conhecimento profundo sobre a imortalidade da alma, expresso em seus rituais funerários, no Livro dos Mortos e na construção das pirâmides, que, segundo Emmanuel, tinham também funções mediúnicas e de comunicação com o plano espiritual. Eles representavam a iniciação e o conhecimento esotérico. Desvio da missão: com o tempo, esse conhecimento profundo foi se fechando em círculos sacerdotais cada vez mais restritos, se tornando um segredo guardado às 7 chaves e se perdendo para as massas, que passaram a praticar apenas os rituais externos sem compreender seu significado profundo. D. As civilizações grega e romana. O grupo greco-latino. Missão: desenvolver a razão, a beleza, a arte, o direito e a organização social. Eram os missionários da inteligência e da ordem. Destino: migraram para a Europa. Legado: Grécia. Cumpriu a missão de desenvolver a beleza em todas as suas formas: escultura, arquitetura, teatro, a filosofia, com Sócrates, Platão e Aristóteles. Eles poliram a razão e o pensamento lógico. Roma. Cumpriu a missão de desenvolver o direito, a organização, a administração e a disciplina. Criaram as bases jurídicas e a estrutura política que permitiram a unificação do mundo conhecido, o que providencialmente facilitaria a disseminação do cristianismo por todo o império. 6. A grande virtude dos arianos europeus. A virtude da confraternização.
O texto aponta que a maior virtude dos arianos europeus, apesar de sua revolta, foi a capacidade de confraternizar e se misturar com os povos selvagens e aborígenes que encontraram na Europa. Enquanto outros povos, como semitas e hindus, se isolaram em seu orgulho religioso, os arianos assimilaram os nativos, impulsionando seu progresso e aperfeiçoamento. Desenvolvimento social e seus problemas. Essa interação levou ao desenvolvimento das primeiras noções de política, eleição de chefes, agricultura e pecuária. No entanto, ao introduzirem o senso de propriedade, despertaram também o ciúme, a ambição e o egoísmo, o que levou às primeiras rivalidades e guerras fratricidas entre as tribos. 7. Intervenção divina e a formação da Europa. Moldando o continente. O texto atribui a Jesus um papel ativo na formação do cenário europeu. Fenômenos geológicos que definiram o Mar Mediterrâneo e o Mar do Norte teriam sido guiados para estabelecer os limites da ação desses povos e da futura civilização. Auxílio espiritual. Jesus, valorizando a virtude da confraternização dos arianos, enviou emissários para guiá-los. Esses mensageiros auxiliaram na reconstrução da fé, como entre os celtas na Armórica e na Grã-Bretanha, e na evolução de diversos povos, como os gregos, latinos e germanos, que começaram a desenvolver a escrita e novas formas de progresso. 8. A origem do conflito entre nórdicos e mediterrânicos. Divisão e rivalidade. O desenvolvimento do comércio gerou barreiras e uma profunda rivalidade entre dois grandes grupos, os nórdicos, germanos, e os mediterrânicos, latinos. Fatalidade histórica. Essa luta acirrada, que ocorria na linha divisória onde hoje se encontram a França e a Alemanha, é apresentada como uma fatalidade histórica oriunda dos atritos primitivos entre o germanismo e a latinidade. 9. A origem do racionalismo europeu. Consequência do caráter prático. A ausência de uma base religiosa forte e o senso prático dos arianos europeus são apontados como a razão para o desenvolvimento do racionalismo, da tendência para as ciências positivas e do amor pela liberdade e hegemonia. Contribuição para o mundo. Embora o mundo tenha sofrido com suas inquietações e guerras, deve muito a eles pela sua contribuição no campo do pensamento e da ciência. Em matéria de religião, foram muito influenciados por semitas e hindus, mas no cultivo da razão foram pioneiros. 10. As advertências do Cristo e o futuro. Dívida da humanidade. A confraternização dos arianos com os povos nativos é considerada uma dívida sagrada da humanidade para com eles. Mensagem de esperança. O Cristo, ciente dessa virtude, envia exortações às nações europeias nos tempos atuais, para que se preservem da destruição. Apesar de seus muitos erros, sua sinceridade em buscar um novo paraíso é reconhecida. Semente para o futuro. O capítulo termina afirmando que, apesar da falta de valores espirituais em sua base, o Cristo amparará suas expressões mais puras. O fruto de suas atividades será aproveitado como a semente nova para a civilização do porvir, indicando que seu potencial construtivo e racional será fundamental para o futuro da humanidade. Conclusão do capítulo. Emmanuel conclui o capítulo mostrando como esses 4 ramos da família indo-europeia, embora com seus desvios e falhas humanas, cumpriram o papel fundamental que lhes foi designado pelo plano espiritual. Juntos, eles formaram o alicerce da civilização ocidental e mundial. A Índia deu a base da espiritualidade. Israel consolidou a ideia de um Deus único. O Egito preservou o conhecimento sobre a vida espiritual. A Grécia e Roma construíram o edifício da razão, da arte, do direito e da organização social.
Todos esses desenvolvimentos foram etapas preparatórias, orquestradas pelo Cristo e seus emissários, para que, no momento certo, a Terra estivesse pronta para receber sua mensagem de amor e fraternidade universal. O capítulo, portanto, revela a grandiosidade do planejamento divino na história da humanidade, mostrando que nada acontece por acaso. Se gostou, inscreva-se no nosso canal, dê um like e compartilhe esse vídeo para ajudar nosso canal a crescer e divulgar a doutrina dos Espíritos.